Você acredita que talvez a gente esteja muito rapidamente, em pouco tempo mesmo, incapazes de falar a verdade? Pois é, talvez aconteça. Esse é o Sol Podcast, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Fábio. Eu sou a Maria Clara. Eu sou a Mônica. Nós estamos aqui para você. Então, obrigado por nos seguir, acompanhar nosso conteúdo aqui. E também agradecer aos nossos patrocinadores Rodamuc, Doc Fácil, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Sheik Agência, Vive Jax Nutricionista, Marcel Lima, Planejador Financeiro, Camila Milagre, Alta Joalheria, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui, a todos que também já nos patrocinaram antes e aqueles que porventura estejam interessados em dar uma força para nós aqui também, para a gente chegar para mais gente. É isso. Esqueci algo? Creio que não. Bom, mas lembrem-se de que se vocês estiverem gostando do episódio no decorrer dele, lembrem-se de colocar o botão de curtir, fazer comentários caso algo te venha à cabeça. São sempre bem-vindos e a gente adora interagir com vocês. E se você não estiver gostando do episódio, dá um voto de confiança para nós. A esperança pode vencer, né? Então espere que a gente possa fazer melhor na próxima vez e curta a gente mesmo assim, por favor, e ajude a gente a trazer mais um seguidor, que aos poucos, devagarinho, a gente vai alcançando mais pessoas. Bom, comecei falando hoje sobre a verdade, essa língua quase morta nos dias de hoje, esse idioma tão pouco utilizado. Então, por que eu começo com a provocação de dizer que talvez a gente esteja inaptos a dizer a verdade em muito pouco tempo? Porque eu tenho percebido nas interações, né, sobretudo no mundo dos negócios, tenho percebido que nas interações a verdade tem estado em desuso. E pior, as pessoas agora se chocam diante da verdade. Quando eu estou dizendo a verdade aqui, é claro que falar a verdade tem o conceito mais singelo de verdade, né? Que é aquilo que você realmente está pensando, que você realmente está querendo dizer. E tem a verdade, com V maiúsculo mesmo, que é uma pessoa que andou por aqui. Então, não por acaso, conforme a gente vai deixando as questões do alto de lado, a mentira vai ganhando espaço. Porque se a verdade é uma pessoa, e é nosso Senhor e Salvador, e é, quanto mais a gente faz esforços por um mundo desprendido desses valores, tu começa com a história do Estado laico. Antigamente não era assim. Não, mas o Estado tem que ser laico e tal. Então, olha, Deus é Deus, o Estado é o Estado. Já começamos mal. Aí depois, essa noção de autoridade foi se perdendo em várias outras instâncias. A gente também vai poder falar disso um pouco mais aqui. O fato é que a gente está cada vez mais aptos ao relativismo. E não aquilo que é absoluto, que é indiscutível, que é princípio, que é verdade, que é moral, que é conceito. Na medida em que você vai flexibilizando essas coisas, a verdade, ou seja, a noção de sinceridade, de realidade, de apego àquilo que é, também vai se perdendo. Sim. E aí o problema disso tudo é que a gente vai se tornando cada vez menos gente. Então, essa ideia de a gente ver cada vez mais a dificuldade das pessoas de dizerem o que é, e com isso não estamos falando do sincericida, aquele idiota que acha que tem que falar tudo o tempo todo. Ai, não gostei da sua camisa. Pronto, falei, tô leve. Não, pronto, falou, não tá idiota. É só. Né? Isso tá incutido nessa confusão toda que as pessoas vivem hoje em dia, né? Exatamente. Porque eu acho que o problema do nosso tempo de hoje é de interpretação. Claro. A gente não consegue interpretar algo que alguém fala pra você. E aí, muitas vezes, se a pessoa vai falar a verdade, ela leva pra esse lado e acha, então eu vou, jogar na cara, não sei o quê. Então as pessoas estão confundindo, né? O que é. Porque a verdade não é você ir lá e ser grosseiro com uma pessoa e falar, ai, você tá gordo. Será que a gente vai ser cancelado? Mas aí também vamos ter menos visualizações no YouTube, porque a gente tá falando, explicitamente, de alguém que fala, ou não foi ontem, essa semana que foi lançado lá o clipe da mulher que fala... Da Thaís Carla. O que ela fala, Maria Clara, na música? Que
Se, da minha conta. se não é seu corpo, se não é seu corpo, você Se não não é pode da opinar. sua conta. Não, se não é o seu corpo, você não tem que opinar. Ah, você não tem que opinar. Pô, mas isso é alta filosofia. Mas que E mais uma confusão. coisa linda. E mais uma confusão. Porque realmente a gente não tem que ficar opinando sobre a vida das pessoas, Sim. né? Se alguém vem e pergunta pra você, o que você acha de tal coisa da minha vida e tal? Ela está te dando, sim, uma permissão pra você opinar sobre a vida dela, mas isso não significa que você vai lá cuspir regra, né? Falar tudo o que você A Mônica copiou uma expressão minha. Eu sabia que você ia lembrar. Eu tava no treinamento da igreja, eu não podia falar cagar a regra, né? Eu falei, tô tentando traduzir aqui. Como é que eu digo isso? Cuspir regra. Vocês entenderam, né? Aí ela, muito bonitinha, agora usou o cuspir Claro, regra. eu não vou né? falar. Fofura. Olha, mas assim, eu acho que grande parte dessa questão se resume a... Acho que impertinência, assim, falta de... Educação. Não, também. Falta de conveniência, porque existe a verdade como o que a gente escolhe falar ou não. Então, por exemplo, eu não gostei da sua camiseta. Não é o caso, tá bom? É só um Tá. exemplo. Não gostei da sua camiseta. Eu Isso não ligaria muito também, se você não gostasse. Eu sei, mas só pra... né? Sim. Enfim. Eu não gostei. Isso é uma verdade, aí eu poderia falar, eu não gostei da sua camiseta. Isso aí é uma verdade que eu me proponho a falar ou a ocultar. Beleza, só que isso é um dado que está em uma verdade maior, é um conjunto de coisas que configuram o que é existente, o que está certo, o que é verdade. Uhum. E um fato da realidade é que não me agrada a camiseta dele, então. Só que Tá. nem tudo que está nesse tecido de realidade deve ser dito. Sim. Mas tudo que for dito, tudo que for dito deve estar alinhado a esse tecido da verdade. O problema é que o seu gosto sobre a minha camiseta, ele não é exatamente real. Aí as pessoas vão falar, pronto, agora o Fábio tá cheirando cola mesmo. Não, faz sentido, mas... Eu sei que pra você faz sentido, é claro que pra você faz. O que eu tô tentando dizer é o seguinte: quando a verdade passa a ser relativa, certo? Uhum. Cada um pode ter a sua verdade. E aí você acha que, na sua verdade, a minha camiseta é feia, então, portanto, ela tem que ser posta. Agora, veja só que curioso. Quem acha que todo mundo tem a sua verdade, tem uma ansiedade gigantesca por colocar a sua própria verdade. Sim. E não é colocar. Fazer É outro impor. engolir. Mas a veja força. só, não é um contrassenso em si? Porque se a verdade é relativa, a sua vale merda. Porque ela tem que se interagir com Com a outras minha. milhões. Uhum. Certo? Então, que tanto importa a sua verdade se a verdade é relativa? Então, Puxa vida. é só você não falar, fica aquela pra você, porque não quer. A sua não diz nada, a minha não diz nada e tal, aí tu que todo mundo acha não diz nada. Então, de duas uma, ou importa ou não importa. Se existe uma verdade, a gente tem que ser apegado a ela. Se a verdade é relativa, o que você diz não importa. Certo? E aí. Então o que todo mundo diz não importa. O que todo mundo diz não importa. E agora o que todo mundo uma faz loucura. não importa. Eu posso pintar É uma meu loucura. cabelo de 7 cores diferentes ao mesmo tempo e sair na rua porque ninguém tem que achar nada. Porque eu acho bonito. Então, essa hora que eu queria que a câmera viesse desse um zoom. O seu cabelo em 7 cores quer dizer alguma coisa. Quer dizer que você tem um puta mau gosto infernal. Certo? É evidente que você tem mau gosto se você pinta o seu cabelo de 7 cores diferentes e sai na rua. Acha que todo mundo tem que olhar pro seu cabelo e achar que é normal. Não, não é. Por quê? Porque agora nós vivemos nessa miscelânea caótica, certo? Em que todo mundo acha que tem que ter o seu espaço garantido. Não é respeitado só. Porque respeitar, se o cara quer pintar o cabelo de 7 cores diferentes, ele pode não ter noção. Ele está desrespeitando o meu espaço porque eu vejo. Certo? Tá. Mas ok, eu tenho que conseguir Sim. conviver com isso. Eu não posso parar minha vida porque alguém tem mau gosto. Certo? Portanto, em última análise, ele também não precisava parar a vida dele se eu achar que o cabelo dele é ridículo. Sim. Tem uma incongruência natural na história. Então, ou é ou não é. Certo? Mas você ia dizer alguma coisa. Sim, eu ia falar pra você que, assim, essa coisa toda da sociedade, né, essa confusão toda, eu acho que muita gente hoje, assim, tem um pouco, né, dessa percepção. Tanto que tem pessoas que começaram já a ir ao ponto, o que eu quero? Outro dia eu vi um vídeo de um transexual falando que a intenção dele
é mesmo acabar com o Acabar conceito com a de família. família. É. Que um casal de homossexuais que decide ter filhos e tal, tá viajando. Não deveria sonhar com uma família, aliás. Porque isso é um absurdo. Porque pra um transexual, pra os L lá, tudo ter lugar, não é pra pensar em família. Então, que eles têm que ir contra a família. Então, eu percebo que ele está se colocando numa posição e ele tá um pouco saindo dessa confusão toda geral, né? E aí, tem algumas outras pessoas de outras, né, de outras situações e tal, sei lá, às vezes dessa questão do feminismo, que eu tô vendo bastante discussões sobre isso. Esqueci. Não. Bastante discussões sobre feminismo. E aí, o que acontece? Tem muitas mulheres que estão começando a perceber, tipo... Que a conta não tá fechando. Deu um probleminha aqui, tipo, tempo passou, tô percebendo umas coisas e tal. Essa semana, especialmente, eu tenho visto muitas mulheres comentando sobre isso. Mas, o que eu queria que você comentasse porque isso tá instalado. Acho que na realidade de todos nós. E aí, queria que você falasse primeiro da parte, na questão, assim, profissional. Como é que tá essa coisa da mentira? Tá. Como é que a gente convive no meio profissional com isso? Porque, tudo bem, eu entendo, a gente tem que ter nosso trabalho e tal, né? Sim. Mas e aí? Como é que é? Vamos pensar primeiro, né, antes para responder sua pergunta, eu vou fazer um recorte anterior, tudo bem? Que é assim, como é que surgiu essa ideia de que a mentira é aceitável? Tem aquele conceito de mentira social, certo? Que eu acho que a gente até já falou aqui, né? Tipo, a criança cai e aí você fala, tá tudo bem, é isso? Não exatamente, é aquela que você faz assim, ó, bom, a sua, sei lá, prima de segundo grau chega lá na sua casa com um cabelo horrendo, certo? E aí ela fala pra você assim, você viu, eu cortei o cabelo, certo? Como é que você vai dizer pra pessoa? Normalmente as pessoas respondem, eu vi, parabéns, ficou maravilhoso. Porra, você achou o cabelo maravilhoso? Não achou? Então, que raio você vai dizer pra pessoa que o cabelo tá maravilhoso? Mas e aí, Fá? Mas aí também vai pra aquele outro lado que a gente tava falando. Você vai olhar pra pessoa e vai falar assim, então, Não que não precisa. tá legal. Não precisa. Não fala nada. Não, porque ela, primeiro, ó, você viu que eu cortei o cabelo? Certo? Nossa, é mesmo, mudou pra caramba, né? Mudou pra caramba, né? Olha, aí você pode dizer pra ela, corajosa, né? Porque é difícil a gente mudar as coisas assim na gente, né? Você fez um comentário evasivo. E aí a pessoa pergunta pra você depois, mas o que você achou? Você gostou? Você fala assim, olha, primeiro que a minha opinião não importa a sua. Você gostou? Você tá feliz? Você devolve a bomba, certo? Eu tô muito feliz. Então isso que importa, tá tudo certo. Você que tem que se agradar, né? E outra, cabelo é um negócio que é legal, assim, mulher é legal porque a gente pode sempre mudar e tal, e coisa. Então, é isso aí, toca o pau. Aí ela volta pra você e fala, mas escuta, eu queria saber se você gostou. Aí você responde, olha, a minha opinião não deveria ser tão importante pra você. Mas, uma vez que você tá me perguntando, eu preferi o outro. Você está falando a verdade. Você filtra do contexto a verdade que é útil, certo? Não estamos falando de você ser inconveniente. Mas a pessoa fala, você está fugindo da pergunta. Você gostou ou não gostou? Sim ou não? Você fala, bom, como eu te disse, a minha opinião não deveria ser tão importante. Mas este corte de cabelo não está no universo das minhas preferências. Eu teria escolhido um outro corte pra você, mas, A gente precisa treinar, né? Por que a gente tá tendo essa conversa? Não precisa ter essa conversa. Não é nenhum assunto, né? Sim. Então, você talvez, por exemplo, possa... É muito provável que você deve achar que o meu cabelo poderia ter um corte melhor. Mas o importante é a gente encontrar aquilo que faça sentido pra nós. Eu fico feliz que você esteja feliz com o seu cabelo. Tudo certo. Né? Olha, agora eu queria saber como é que vocês relacionam essa dificuldade que acho que todos nós temos de adequar a nossa comunicação à verdade, ao que de fato
está posto ali como uma realidade e a todo esse panorama que vocês fizeram de falar sobre ali as situações que você tinha comentado, né, de pessoas de diversas ideologias tentarem impor a ideologia delas sobre outras pessoas, e essa coisa de eu ter a minha verdade. Como é que isso se relaciona com a dificuldade de ser sincero sem ser impertinente? Uma coisa tem tudo a ver com a outra. E eu tô me lembrando da sua pergunta sobre o trabalho. Eu vou chegar lá. Sim. Mas é porque esse encadeamento faz todo sentido. Sim. Medo do enfrentamento. Porque nós somos um bando de covardes, de fracotes. Nós estamos nos transformando num bando de covardes. Por isso que as pessoas acham que é uma grosseria você dizer a verdade. E colocam dessa forma, né? Como uma grosseria. Porque, então eu vou falar e aí pronto. Falei. E não é pra você fora, é pra você dizer o que você pensa o tempo todo, porque a sua opinião não importa tanto. Certo? Então, assim, a nossa opinião, por exemplo, não importa tanto. Então, por que vocês estão falando aí no podcast? Porque a gente tá falando aqui na internet, certo? Nós não estamos entrando na força na casa de ninguém, não estamos enfiando o pé na porta na casa de ninguém, nós estamos aqui dividindo as nossas impressões com quem achar que elas importam. Sim. Deixa eu ver o que aqueles 3 malucos estão falando lá, porque eu vou ponderar alguma coisa. Eu, por exemplo, adoro ver bobagem. Ontem eu tava vendo, a Mônica viu, um conjunto de vídeos de uma mina que se diz vidente, certo? É claro, é cristalino que aquilo é um punhado de idiotice, certo? Eu já falei de Abel 1201 aqui? Não. Enfim. Abel 1201 é uma galáxia muito distante que tem o buraco negro, o caminho de minhoca, que tem a capacidade mais massiva de sucção de todo o universo conhecido. Certo? Esse buraco negro ele é capaz de succionar planetas inteiros, até estrelas. Certo? Mas, nem com toda essa capacidade massiva, certo? Este buraco negro, esse caminho de minhoca da distante galáxia de Abel 1201, não seria capaz de sugar todo o imenso monte de bobagens que essa moça estava dizendo lá. Melhorou ou não? Então tá bom. É que normalmente eu falo sobre uma certa montanha, de um certo material, certo? Mas, enfim, diante aqui do quadro da situação, temos muita gente, né, pudica nos assistindo, então eu preciso ser mais contido nas minhas falas, né? Então, é isso. Mas a imensa montanha de bobagens que essa moça estava dizendo é tão grande que nem o buraco negro de maior capacidade de sucção de todo o universo conhecido seria capaz de sugar. Então, agora vocês sabem sobre Abel 1201. Por que eu estou dizendo isso? Porque com frequência eu acompanho conteúdos que eu sei que são inúteis. Porque eu quero entender, quero compreender o que se passa na cabeça de algumas pessoas, compreender o espírito do tempo presente. Então, alguém que nos odeie, talvez devesse ouvir o que a gente fala para saber o que vai na cabeça desse bando de maluco, né? Então, nós não estamos aqui simplesmente vomitando. Eu não saio por aí dizendo essas coisas para a primeira pessoa que me pergunta. Pelo contrário. Aliás, para a primeira pessoa que eu vejo. Se a pessoa me perguntar, às vezes é o caso de você dizer. Então, a nossa opinião não deveria importar tanto. Esse é o primeiro ponto. Primeira né? coisa, sim. Agora, quando alguém nos pede a nossa opinião, a gente não diz por 2 razões que são a mesma. Eu tenho medo de que essa pessoa vá se destroçar diante do que eu vou dizer. Do tipo, não acho o seu cabelo tão legal, já que você está me perguntando. Eu não confio na força que essa pessoa tem de lidar com uma coisa banal dessa. Eu acho que ela é absolutamente fraca. Claro que isso é inconsciente, mas isso está posto. Mas, na verdade, o que eu acho mesmo que é insuportável é eu não vou suportar a tristeza ou a chateação dessa pessoa, a desaprovação dessa pessoa de eu ter dito algo que ela não gosta. Eu tenho medo de que as relações não suportem. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho valor nenhum. Certo? Que uma pessoa não vai aguentar uma fala um pouco mais direta. Certo? A gente começa fazendo isso com os nossos filhos. Eu não vou dar uma bronca, porque ele é tão pequenininho. Ele ainda não entende. Mas tadinho, mas ele é só criança. E aí é o princípio do fim. Então nós somos, respondendo à sua pergunta, nós somos uma geração muito frágil, que não aguenta nada. Foi agora aparecer no BBB, um moleque lá, um cara, eu acho que ele entrou, eu não tenho certeza, mas eu vi só o Alan Carrion postou isso,
do cara naquela apresentação do Big Brother. Pernambucano? Isso. Ai, que que vergonha. disse que a mãe dele... Né, o- eu não é, sei, não negócio- sei. Ele é dentista. Pipoca. Ele é de dentista. gente normal, digamos assim. O Não nome saberia. dele não é daquela. Os menos anormais, né, você diria? Que parece. Eu não sei quanto tempo tem aqui. Nem tanto. É Jorge Matheus o nome do moço? É, então, olha lá, tá vendo? Os meninos estão falando. Jorge lá. Matheus é o quê? A dupla de cantores Então, e lá? o nome do dentista é esse, Jorge Matheus. Por causa dos... Então, eu não sei quanto tempo tem essa banda e quantos anos tem o dentista. Jorge Matheus é um nome que tem por aí, né? É, então, não deve aí ser por causa esse dentista Ah, por isso que ele pernambucano, falou. o nome dele é Jorge Matheus. E aí, ele fala que gosta de ser chamado igual, sei lá, a dupla lá, sei lá, o Jorginho. Eu vi no o João Mena que mostrou. A fala dele é ele riquíssima de significado, né? Olha, eu tenho meu trabalho, eu gosto, mas não amo. Aí ele fala que ele senta um pouquinho e depois começa a doer as Ai, dói nas costas. Ai, Oi? ai, Tipo- ai, minha mãe faz tudo pra mim. Faz Aí o ele prato falou de que faz comida. E que, não, eu achei, tipo, como é que o cara tá em rede nacional, ele acha legal ele falar, tipo, é porque aí eu tenho que arrumar uma mãezona pra mim lá no programa pra fazer as coisas pra mim. Não, na moral, Tipo- pra mim, esse cara é uma vergonha para o povo pernambucano. Eu também que achei. eu considero o Foi a melhor primeira povo do Brasil. pessoa, é a primeira coisa Eu que sou eu pensei. apaixonado por pernambucano. Eu Também. O povo do Pensei que planeta vergonha é- pro Pernambuco, cara. O povo do Tanta Nordeste... gente trabalhadora. O povo do Nordeste é meu povo preferido. Uhum. Dentro do Nordeste, o povo pernambucano. Sim. Né? Então, quer dizer, aí o cara vai e fala uma groselha dessa em rede nacional Uhum. e com a maior normalidade do planeta. Sim. Não é que ele não sabe o que é, então é que assim, até fico constrangido de dizer, mas minha mãe... Como é que eu vou fazer, Não, né, pra cara. me virar lá dentro da casa Abre e o tal? peito Minha mãe pra faz dizer, tudo minha mãe pra faz mim. tudo pra mim. Entendeu? Muito o salamômetro apita até explodir nessa hora. Então, as pessoas acham que elas não aguentam nada, que ninguém aguenta nada. Então, como é que eu vou dizer a verdade? E com isso, as relações vão se tornando cada vez mais ascéticas, cada vez mais O que é ascético? estéreis. Se você pensar em ascético, ou antisséptico, ele tira todas as impurezas. É, eu pensei ele num tira, sabonete. É uma coisa sabonetada, uma coisa toda assim, que tudo tem que estar muito perfeito, sabe? Uhum. E estéril é aquilo que, do mesmo jeito Não também, frutifica. não tem nenhuma imperfeição, né? De você esterilizar, mas também não frutifica, né? Porque as palavras podem querer dizer um monte de coisas, uma míriade de coisas, né? Então, as pessoas têm medo do enfrentamento, de qualquer coisa, e inclusive da verdade, certo? Porque, em última análise, quando você tem uma vida pautada na verdade, você está tendo uma vida pautada na vida do próprio Cristo. Sim. Certo? E as pessoas também acham que não aguentam. A religião, de forma geral, a religião séria, né? Aí, claro... Praticada com esforço. se eu achasse que todas são iguais, eu não seria cristão, né? É óbvio que eu acho que tem uma que é a mais correta, né? Senão eu não seguiria esta. Então, eu não seria católico se eu não tivesse clareza para mim de que é o caminho que eu deveria seguir, né? Mas eu reconheço como religiões sérias muitas religiões. Então, quando o cara tem uma disciplina, já falamos isso 1000 vezes aqui, tem uma disciplina na religião que o sujeito escolhe, dá um baita trabalho. Porque ele tem que se comprometer com alguma coisa. Sim. Né? Ele abraça aquela ideia de que liberdade é você estar preso às coisas certas. Mas você está preso a alguma coisa, certo? Então, quando a gente vai fazendo essa coxa de retalhos, a gente vai entendendo por que é que nós estamos indo por um caminho tão ruim. No final das contas, sempre você vai chegar no relativismo, sempre você vai chegar nos outros ismos que estão por aí, com o intuito de deixar a vida mais fácil e que cada um faça só aquilo que quiser, o que lhe dá prazer. Uma busca hedonista. Não tem como funcionar. Uhum. E aí nós vamos para o mundo do trabalho. Quando o cara trabalha só para conseguir o que ele quer, certo? Nós pegamos um elevador hoje. Pegamos um elevador com uma moça, né? Que ela estava subindo. E aí desceu. Enfim, não, ela precisou segurar o elevador para eu entrar. Uhum. Porque eu estava terminando de dar um recado para um cara. E aí a gente pediu desculpa, porque a gente fez ela esperar por mais uns 40 segundos, né? Não, menos até. Aí, desculpa te fazer esperar, obrigado. Eu falei assim, imagina, pra mim tá ótimo, porque assim, gasta mais tempo. Descanso Ela falou, aqui, tô cansada não aguento mais trabalhar. Certo? E assim, não é que ela tava enchendo uma laje, não é que ela tava faxinando 20 cômodos. Não tinha nem um pingo de suor não é nela. isso.
Não é E isso. tá calor hoje. É a fala desse mundo desgraçado que nós estamos vivendo, certo? E aí, o que acontece nas interações, né? Eu faço muitas intermediações, é da natureza do meu trabalho fazer intermediações, certo? Imobiliárias, de negócios, etc e tal. As pessoas se acostumaram tanto a dizer aquilo que não é exatamente o que elas queriam dizer, para se proteger do outro, para conseguir garantir que elas vão ter o melhor, que elas já não conseguem mais falar a verdade como uma coisa natural. Meu Deus. O sujeito, para passar o dia dizendo a verdade, ele acha que é um esforço sobrenatural. Sobrenatural. Ou seja, que está acima do natural. Como se o natural fosse o tempo inteiro ficar fugindo das verdades inconvenientes, porque dá muito trabalho, é pesado, as pessoas se incomodam, aí a gente vai se incomodar porque o outro se incomodou também e tal. Então, o que se naturalizou é a ideia de que a gente diz o que precisa dizer para a vida ficar mais fácil. Então, agora, dizer a verdade no mais das vezes se tornou sobrenatural. Eu tive o privilégio de, num determinado momento da vida, né, eu ser pego numa mentira publicamente durante o meu trabalho. Isso vai fazer uns 25 anos já. Você contou recentemente essa Eu história. passei uma vergonha tão Ai. miserável Não, foi na jornada, você não tava. que eu pensei, eu não posso mais passar por isso. O que Mas que aí eu você vai contar, né, agora. vou contar? Vou, já eu conto. Cara, o que eu faço pra nunca mais passar por isso? Só tinha um jeito. Era eu dizer a verdade, certo? Teve uma época também que lá com a sua mãe tinha, sei lá, alguém que ela não gostava, que ela tinha ciúme, sei lá eu. E aí eu menti numa determinada situação. Né? Não vou lembrar quem foi, também se lembrar, você ia falar, né? Mas faz muito tempo isso, muito tempo, sei lá, 10 anos. E aí eu menti numa situação e tal, e ela falou, escuta, mas você me falou tal coisa, e não era isso, era aquilo. Eu falei, então, é que você me enche tanto o saco que eu preferi mentir, Olha porque só. afinal de contas, entendeu? Fica mais fácil, né? Porque isso é um absurdo, não sei o que e tal. Eu falei, então tá bom, então agora eu vou assumir um compromisso com você. Eu nunca mais vou mentir pra você, e você aguente. E assim eu cumpri. Certo? O que eu faço vez ou outra? Omito detalhes sórdidos. Faz isso aqui, vou contar isso aqui pra Mônica, ela só vai se aborrecer, vai me aborrecer. Só que se ela me perguntar, eu falo. Eu vou te cortar aqui, Claro, que por eu favor. lembrei da Mila um dia falando que ela omitia algumas coisas do marido dela. Mas era assim, por exemplo, você dormiu bem, tal, dormi, tal, não tive um pesadelo. Mas com o que você sonhou? Ela falou, eu desconverso até o último e não conto o meu pesadelo pro meu marido. Uhum. E eu achei interessante isso. Vai produzir o quê? Pois é, nada. Só que as pessoas dizem o seguinte, omissão é diferente de mentira. Omitir é diferente de mentir, mais ou menos. Quando a sua omissão é para você fugir dos inconvenientes próprios, inerentes a uma situação que você deveria enfrentar, tem o mesmo valor. Então, eu, por exemplo, eu não costumo ter pesadelos. E eu tive há umas 3 semanas atrás. Aham. E aí, eu, tava assim, desligada e falei pra você, né? Eu tive um pesadelo horroroso, tal, não sei o quê. E você, o que foi? E não sei se, acho que você não percebeu. Não lembro. Eu Mas dei eu um sou muito jeito, fácil de enrolar. eu mudei a história, tal. Não contei nenhuma história, obviamente. Eu não inventei Não uma história mentiu. pra ele. Eu sonhei com Só tal foi pra coisa. outro lugar. Não, eu só mudei o assunto. Porque vai produzir Falei o quê? uma outra coisa e falei, cara, não tinha o menor sentido eu falar desse pesadelo pro Fábio, né? E aí eu peguei e mudei assim, e aí você não ficou sabendo, eu nem lembro mais. Claro, porque tem coisa que não é pra tratar mesmo, né? Uhum. Então, são aquelas coisas que são só um aborrecimento. Sim. Agora, você vai omitir algo que você tá se escondendo, não dá. Então, por exemplo, as crianças em casa. A gente fala, se você quebrar uma coisa, você tem que falar. Não é pra você não falar. Não, mas eu resolvi, tá? Não, mas você tem que falar. Sim. Né? Porque é importante. A gente precisa saber porque a gente tem um papel na tua vida e tal. Então, eu até lembrei de uma situação que eu ia comentar, mas esqueci agora. Enfim. Então, quando... Qual era a história lá do dia que você foi?
É boa a história do trabalho lá. Aqui. É boa. Não, eu achei que era essa. Mas é alguma coisa que assim, né? Pra exemplificar que tipo de omissão é aceitável, que tipo de omissão que não é aceitável. Né? Então, a pergunta de $1 milhão é: isso aqui serve para quê? Né? Então, eu lembrei mesmo, daqui a pouco eu lembro de uma outra situação. Vou trazer esse exemplo, que era um bom exemplo, mas me fugiu. Eu tinha uma agência de propaganda, né? Era Play Propaganda. E aí a gente tinha uma cliente lá que ela fez um plano de mídia com a gente lá, de uma determinada situação. E tinha um monte de veículo. E eu falei para ela, olha, os veículos, você não vai pagar mais caro. Porque os veículos é que pagam o percentual da agência, certo? Ah, tudo bem. Só que tinha um bendito de um negócio, que era um anúncio no cinema, que os caras não faziam repasse para a agência. Então o único jeito de ganhar os 20% era colocar acima do valor. Então custava tipo R$7 mil, a gente cobrou nem os 20% na volta, mas os 20% na ida, foi tipo R$8.400, certo? Então a gente, de 8.400, 20% ia dar 1.680, salvo engano, né? É isso? Deve ser. Mas a gente acabou ganhando os 1.400, se fechasse o negócio e tal e tudo mais. Aí, em um determinado momento da conversa, ela fala assim, mas escuta, mas o cinema aqui tá dando uma diferença, que a gente cotou e deu R$7 mil. Em vez de eu dizer pra ela imediatamente, sabe o que é? Lá não tem os 20%, eu coloquei acima mesmo. Mas não deveria, né? Porque a gente combinou o negócio. Puta, desculpa, fiz bobagem aqui e tal. Acabou, certo? Eu tentei, eu nem lembro o que foi. Mas era um negócio tão... Comecei a suar, sabe? E aí o Augusto Pinheiro, que trabalhava com a gente na época, que é um lorde, e que desde já não tinha o hábito de mentir, eu virava pra ele e falava, não é, Augusto? A gente vê, quando chegar lá no escritório, a gente consulta direitinho, né? Tá. Mas não é, tá? Rapaz, eu não tô confortável pra confirmar isso agora. Não... A gente vê, podemos passar pro próximo ponto e tal? Cara, eu fiquei com uma vergonha tão grande naquilo, que naquele dia eu decidi, eu não posso mais passar por isso. E aí eu fiquei apavorado, falei, como é que eu vou fazer pra fazer o meu trabalho sem mentir? Eu não via como. Mas falei, bom, isso é um compromisso, certo? Pode ser que em um outro momento tenha acontecido alguma mentira, é natural que aconteça. Às vezes a gente mente de uma forma até involuntária. É tão da nossa cultura, verdade, né, que a gente até pode mentir de uma forma involuntária. Mas aí eu fiquei com aquele negócio e tal, e comecei a usar da máxima transparência. Muito embora, muitas vezes, pelo motivo errado. Que é para parecer legal, para obter aprovação. Não é por isso também que a gente tem que ser transparente. Né? Também certo? tem isso, Então eu sempre dava um jeito, olha, você tá vendo aqui, viu? Você jogando na cara que você é transparente. Chato, isso é muito chato. Aborrecido. Mas eu fiz isso... Sim. Né? Enfim. E aí, fui percebendo como isso funcionava tão bem. É verdade. Funcionava bem. Pô, legal, parece que... Mas não entendi exatamente como é que isso se aplicava. Certo? O fato é que eu fiz disso um hábito porque passou a funcionar. Com o casamento, por exemplo, você poder ter a liberdade de que um tem a senha do outro, né? De que não tem segredo entre o casal. Não tem cabimento ter segredo entre o casal, porque já não são duas pessoas, é uma pessoa só. Certo? Sacramentalmente falando, se você é adequadamente casado, claro, né? Então, é dito lá. Sim. A partir de agora já não são mais dois, mas uma só carne. Então, como é que você vai guardar segredo de você mesmo? Não faz o menor sentido, certo? Então, a vida só pode ser uma vida realmente assentada, serena, em paz, com todos os problemas que uma vida tem, por mais que você faça tudo corretamente. Não é que a vida vai ser um passeio, a vida tem sua dificuldade, beleza. Mas quando você consegue pavimentar, assentar a sua vida num terreno de verdade. E o que eu tenho percebido no mundo dos negócios, nas negociações, é que as pessoas mentem o tempo todo e que elas não estão acostumadas quando você diz a verdade. Como, por exemplo, olha, eu vou comprar essa garrafa de você. Eu estou disposto a pagar R$1.000 nela, certo? Ou o meu cliente que vai comprar está disposto a pagar R$1.000 nela. Não, mas veja bem, porque essa garrafa para mim, não sei o quê, o cara tem disposição de vender por R$2.000. Ele quer ver se ele toma R$1.200 de você. Certo? E ele não consegue dizer isso com franqueza. Ele vai tentar contar uma história, mentir. Necessário, né? Cara, e assim, quem tem um esforço de viver uma vida baseada na palavra,
certo? No exemplo de Cristo, sabe que quanto mais a gente faz essa busca, não estar a 100% calçado na verdade vai fazendo muito menos sentido. E o problema é que você começa a ter um olhar muito mais apurado, e a velhice também ajuda, né? A gente percebe quantas pessoas estão mentindo, porque a verdade tem uma fisiologia. Uhum. Ela tem um jeito de funcionar. A pessoa, ela se porta de um jeito diferente quando ela está dizendo a verdade. E aí vai ficando chato, entendeu? O que eu tenho sentido, esses dias eu senti um grande desacorçoamento. Um grande desacorçoamento. Por causa disso, porque assim, as pessoas mentem pra mim o tempo todo. E eu me esforço para dizer a verdade para elas o tempo todo. E parece uma dança de macaco, né? Uma maluquice, entendeu? É uma conta que não fecha. Você já deu um puxão de orelha numa pessoa assim que tava mentindo pra você? Não, eu sei que não é verdade isso aí. Tem formas de fazer isso, né? Então, por exemplo, eu tava numa negociação um tempo atrás que o sujeito tava me sinalizando que ele não precisava de caixa, que ele não tinha pressa para receber o dinheiro. Que ele queria um valor melhor mesmo, porque ele não tinha pressa de receber o dinheiro. Porque tinha um caixa forte, etc e tal. Né? Porque a questão era o seguinte, olha, eu consigo talvez com o meu cliente que vai comprar um valor melhor se for mais parcelado. Como você quer uma coisa imediata, né? Ele falou, não, assim, não é que eu quero uma coisa imediata, eu não estou preocupado com isso. É porque eu tenho dinheiro em caixa. É porque o valor está errado, não sei o que, etc e tal. É o argumento dele lá. Queria ganhar mais dinheiro. Mas ali na frente, quando a coisa avançou um pouco, ele falou, então, porque aí assim, você precisa me pagar uma boa parte na frente, que eu entendo, é próprio você querer o melhor, tudo bem, beleza, mas joga limpo, né? Não, eu preciso de uma parte na frente, porque eu tenho os compromissos que pra gente avançar, eu vou ter que honrar os compromissos e tal. Aí eu falei, mas escuta, você tinha me falado ali que você tem um caixa, eu dei o valor, inclusive, você não tinha falado que estava com tanto em caixa? Mas você já gastou aquele dinheiro todo? Você falou? Não, veja bem, é porque aí a pessoa se atrapalha, se enrola, entendeu? Sim. E aí, outras vezes, o sujeito me traz um exemplo que eu vou cotejar com outra realidade. Como que eu demonstrasse assim, eu sei que o que você está me dizendo não é isso. Né? E às vezes eu até digo, olha, eu em condições normais, eu não acreditaria no que você está me dizendo. Mas como você não tem você não tem por que me dizer uma coisa que não é, certo? Eu vou tratar, eu vou assumir esse número como real. Veja, eu vou assumir esse número como real. Não estou dizendo que eu estou acreditando nela. Mas tudo bem, certo? E nessa hora, né? Fora que as pessoas... Dá um constrangimento. Pois é. E outra coisa, depois de muito tempo fazendo isso, você sabe, a garganta seca, vem uma tosse, vem o olhar ficar furtivo. Cara, a verdade tem uma fisiologia. E é mesmo, hein? Pois é. Entendeu? Tem uma fisiologia. E aí eu olho pra pessoa e me dá uma tristeza, porque eu penso, cara, eu tô aqui pra você, bicho. Tô tentando o melhor pra você. Pra outra parte também. As pessoas não conseguem entender isso. Como é que vocês estão com um problema entre vocês e eu tô tentando fazer o melhor pra você e o melhor pra você? Como é que se vocês brigam, eu sou seu amigo e sou seu amigo e consigo me postar diante dessa situação? As pessoas não acreditam, falam, tem que estar do meu lado ou do lado do outro. E tal. Não vai acreditar. É uma ideia muito maniqueísta. Sim. Certo? Muito preto no branco. É isso, nada se articula com nada. Não, escuta, eu consigo olhar pro seu e tentar produzir um acordo em que as coisas fiquem boas para todo mundo. Sim. Certo? E aí eu penso assim, cara, eu tô aqui lutando por você e você tá mentindo pra mim? Sério? Tipo, pra quê? Sim. A gente podia resolver isso tão mais rápido, certo? O sujeito lá tá vendendo uma empresa, ele quer 700 pau. Mas ele fala, não, eu quero 1 milhão, porque eu vou pedir 1 milhão, porque vão me pedir, não sei o quê, papapá. E isso aí é uma coisa da cultura brasileira, né? Eu acho que não só, mas preponderantemente. Porque pensa, ó, eu lembro assim, a gente já teve a oportunidade de viajar, né? Nos Estados Unidos eles têm os cents, os quarter, né? Você pega tudo, você vai pagar assim um negócio com dinheiro, é tudo com moedinha, eles te devolvem assim,
você gastou, sei lá, R$3,52. Eles vão te devolver os 8 centavinhos e é uma moedinha pequenininha ainda por isso. Né? Um negócio assim. Fofo, né? Aí, e lá não existe isso. Eu não sei hoje em dia, porque Acho que faz não. tempo que a gente não viaja, mas A cultura americana piorou muito por causa do progressismo, né? Mas eu acho que Será? continua. Porque acho que assim, continua. acho que a última vez que a gente viajou foi 2017. Tá um monte de tempo. E 2017. E a gente chegou a perguntar uma vez pra uma pessoa num atendimento assim: olha, né, a gente pode facilitar o troco pra você. Sabe essa coisa que acontece no Brasil, né? Tipo, eu tenho aqui, ó, 5, te dou 5, você me devolve 2, tá? Não sei o que, essas Pessoa coisas, como? né? A pessoa, Como não assim? entendeu nada. Não entendeu. Já Falou, tô com seu troco não. aqui já. Não, imagina, ó. Tá aqui, ó. 15 moedas, mais 10 da outra, mais, entendeu? Assim, a gente... As pessoas quando viajam... Que hoje em dia também muita gente usa cartão, né? Mas na época que a gente tava viajando Mas o dólar vale a mais- pena comprar, porque tem os IOF, não sei o que e tal, né? Ah, é, Vale a pena verdade. comprar. E aí você fica lotado de moeda depois, porque eles não trocam, né? Não, você fica com moeda. Você gasta. Aí Aí- você compra com o dinheiro trocadinho também. É. Mas então, Sim. eu fico pensando que isso tem a ver um pouco com a nossa cultura, essa coisa... Ô, A gente já gente, falou disso no A lei de episódio Gerson, passado. jeitinho brasileiro. O Todo que, mundo que é a lei de É Gerson? aquela história aqui, ó, aquele comercial antigo lá, né? Todo mundo tem que levar vantagem, certo? Eu não lembro exatamente por que surgiu, mas tem essa história. Outro A lei dia eu de vi o Gerson Ícaro falando disso. É. Tá. Eu não lembro por quê. É o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é a adaptação daquilo que não deveria ser. Né? Ai. e como é que vocês acham que a gente chegou nesse estágio de jeitinho brasileiro, de ficar adaptando as coisas pra uma realidade que nós gostaríamos de impor, não necessariamente o que é a verdade? Como é que vocês acham que se tornou socialmente aceitável você mentir ou você ignorar dados? Eu da entendo que é realidade? porque a gente vive num país que tem muita corrupção. Entendeu? A gente se acostumou. A gente estava até falando disso antes da gravação, essa história aquela história da janela de Overton, né? Uhum. A gente, eu e o Fábio, crianças, o que a gente tinha? Televisão em casa. E era Jornal Nacional e novela, né? Então, assim, quando começava o Jornal Nacional, todo dia tinha uma coisa sobre corrupção. Então, assim, você vai se habituando. Você vai falando, não, é assim mesmo. É normal, Político rouba naturaliza. mesmo, entendeu? Político rouba mesmo e tal. E aí, eu acho que esse que é o problema da janela de Overton, porque as pessoas foram ouvindo, né? Tipo, político rouba mesmo, né? E tá lá, cuidando do nosso país, o legislativo, o judiciário, né? E tal. Então, por que eu não posso, né? Vou aumentar um pouquinho ali e tal. Tem algumas profissões, inclusive, que a mentira, ela é recorrente. Ela é uma recorrente, coisa é. normal. E a Eu já corrupção conheci também. pessoas E a corrupção e a corrupção também. Eu já ouvi gente falando, tipo, pra mim, em conversa, não é que, me contaram, não sei o quê. Tipo, não, mas se eu fosse político, acho que eu também pegaria, não sei o quê. Viu? Sim, os políticos não vieram de Marte. Uhum. Eles vieram de Marte. Eles Pois é. são um pedaço da nossa sociedade. Uhum. Você não vai longe. Teve aquela história famosa do cara que achou um dinheiro, devolveu, e que aí falar pra ele, putz, que legal o seu gesto e tal. Você tem alguma coisa A quando ele gente falou disso. te gratificar? Aí ele falou, quero conhecer o presidente. Aí foi, conheceu o presidente e não é como colocam na internet, certo? Porque as pessoas também adoram exagerar, né? Mas o presidente, então, era o mesmo de agora, né? O Luiz Inácio. E ele relativizou a situação, né? Não foi uma coisa peremptória de é isso mesmo, o que não é seu, papapá, que podia ser uma grande oportunidade de dar um sinal à nação. Disseram que ele falou, não, você tinha que ter ficado tal. Eu não vi essa fala, tá? E não quer dizer que ele não pense isso, eu não sei, tá lá na cabeça dele, sei lá o que ele pensa. Eu tenho minhas desconfianças, né? Mas quem sou eu, né? Então, o fato é que a gente é um país também em que tudo dá mais ou menos certo, meio fácil, né? Então essa cultura meio paternalista é própria da nossa imaturidade e da personalidade média do povo.
O povo, na sua média, não tem essa maturidade. Porque a gente nunca precisou vencer uma guerra de verdade, Por que né? você fala paternalista? Hã? Por que você fala paternalista? Porque tem que ter alguém que faz as coisas pra você, Ah, tá. certo? Uhum. Então, Entendi. do ponto de vista conceitual, a gente deveria ser mais paternalista, né? Uhum. Não nesse tipo, não Entendi. esse paternalismo, Por isso mas que eu de te perguntei. da importância do Uhum. pai, da importância do homem, né? Do que ele tem que fazer, de que ele tem Você que tá dar a vida falando pela assim família. de assistencialismo, né? Sim. De um modo geral, Sim, né? é que ficou... Obrigado. Uhum. Eu retiro o que eu disse. Eu deveria ter usado o termo assistencialismo, Uhum. né? Porque um dos problemas é o domínio da linguagem, como é que a Sim. verdade vai deixando de ser verdade, teoricamente, né? É porque eles vão se apropriando da língua. Uhum. E aí usou-se chamar de paternalismo Muda. aquilo que é assistencialismo, né? George Orwell já sinalizava isso, né? Aqui está, né? Um Ou exemplo. seja, eu tô aqui querendo alertar sobre uma coisa e eu acabo de ser vítima da situação que eu tô tentando alertar. Né? Então, É por isso que eu veja perguntei, como eu é falei, o tempo nossa, todo. como assim, né? É, E que bom que você Não perguntou. sei, fiquei pensando que de repente também quem tava assistindo podia ter a Sim. dúvida. Sim, a gente deveria ser mais paternalista na essência do termo. Né? Uhum. Porque se a Entendi, gente no fosse... conceito. Se a gente fosse o presidente da nação, ele morreria por qualquer cidadão. Sim. Né? E isso não é o que vai acontecer. Não, jamais. Certo? Uhum. Então, mas enfim, eu tinha uma coisa que eu ia falar que eu esqueci. Também falei tanto, né? Ah, é, porque eu te cortei. Não, mas com foi a história bom. Você estava Você falando ia que, dar um que exemplo muito bom que a sobre gente é- acho que é uma diferença. Você estava A diferença falando entre dessa coisa do falar- assistencialismo. Como é que a gente foi se habituando com isso? Sim, então, esse estado de coisas, né, de como é que a gente foi se tornando assim. Como a gente não teve que enfrentar uma guerra mesmo, assim, sabe? Um terremoto que devastou o país inteiro, um maremoto, uma porra dessa, esse negócio que você fala, Tsunami. o povo tem que se unir em torno de uma causa para encontrar forças Tá para todo sobreviver mundo- e viver, Uhum. né, e continuar a vida. Então, nós não temos muito esse Sim. traço aqui. Então, tem muito essa ideia de que alguém tem que fazer alguma coisa por nós. Uhum. Né? Alguém tem que resolver a nossa, porque, pô, se eu tô nessa, não é por minha causa. Né? Isso é uma cultura desde sempre. E aqueles que fizeram alguma coisa por nós, a gente adora reclamar. Então, por exemplo, a colonização portuguesa, a história que é contada na escola, ela é bastante diversa da verdade. Sim. Com todas essas coisas, a verdade vai como que perdendo uma força. O curioso é que, como eu, nas negociações, sempre falo a verdade, então não tem um golpinho. Sabe? Outro dia eu estava negociando com uma pessoa, e aí ela falou, mas teve alguém que já veio me trazer essa situação. Né? E aí ela falou, olha, sei lá, eu acho que eu queria X, você tá me falando de Y. Eu falei, então, o X eu não vejo acontecer. Pode ser que aconteça, mas eu não vejo. Eu analisando o cenário, eu não acredito que isso, né, que o comprador tenha essa disposição de fazer esse investimento, né? E aí a pessoa me trouxe assim, então, mas teve uma outra pessoa e ela pode ser que ela tá falando a verdade. Porque corretor, tal, às vezes o cara vai falar o que precisa falar, Sim. né? O vendedor médio, ele sai de casa acreditando que ele precisa mentir, senão ele não vai sobreviver. Como é que tá essa roupa em mim? A moça que vende roupa na loja. Verdade. Tá Ficou linda. ótimo em você e tal. Se não falar, né? O que evidentemente é um erro. Mas é que tem tanta gente que mente o Aconteceu tempo isso todo. comigo no posto. Pois é. A gente vindo pra cá, né? Pois Eu parei no posto. O cara acha que ele tem que te enganar, porque senão ele não vai conseguir levar o pão pra casa. Uhum. Agora, ok. Como é que você vai dizer que isso é um absurdo completo que não funciona? Funciona. Tem muita gente que tá rica Funciona. fazendo isso. Sim. É que a vida não é só isso, né? Uhum. E nem principalmente isso. Uhum. E aí a pessoa me falou, mas tem outro vendedor, ou comprador, ou corretor, sei lá eu, que tava vendo, tal, talvez conseguisse. Eu falei, olha, deixa eu dizer uma coisa pra senhora. Eu tô aqui pra ajudar. Se eu for um óbice pra senhora fazer o melhor negócio, acredite, eu torço pra senhora. Eu torço pra senhora. Então a senhora fala com a outra pessoa. Eu tô muito grato que você já me recebeu. Uhum. Você já me recebeu. Eu só tenho que agradecer, né? Mas se outra pessoa tiver um negócio melhor pra senhora, eu prefiro que a Vai senhora lá. faça. Uhum. Certo? Eu estou dizendo do que eu estou enxergando. E eu posso estar enganado, mas do que eu estou vendo é isso. Então, acredite.
se a senhora tiver um negócio melhor, vai lá, eu vou fazer gosto que a senhora se dê bem. Certo? Ou seja, eu pus tudo a perder. Uhum. E quando eu percebi que eu não tinha conseguido criar esse vínculo, Uhum. né? Eu falei, olha, e nós vamos fazer o seguinte, eu não vou ficar insistindo e tal, porque eu quero deixar você à vontade. Né? Eu vou estar à sua disposição. Então não confunda o fato de eu não te chamar com desídia. Eu larguei. Não é isso não. Eu estou procurando ser respeitoso. Isso é uma coisa que eu faço sempre. E tem gente com quem eu nunca mais falo. Pô, você não me procurou mais? Então, é que eu fiz o que eu disse que eu ia fazer. Eu não sou um vendedor comum. Certo? Eu sou um vendedor bem vocacionado. Eu faço o que tem. Qual é a minha vocação? É celebrar bons acordos. Então eu não vou fazer diferente disso. Uhum. Certo? Então vou deixar a senhora à vontade. Com uma enorme frequência, as pessoas acabam voltando. Por quê? Elas ficam me olhando. Tá estranha. O que esse cara tá fazendo? Ele quer ou não quer fazer um negócio? Eu falei, não, eu quero, mas aqui não a qualquer custo. E aí eu disse uma frase pra ela, que eu acho que eu fui tão feliz na frase. Eu disse, olha, eu vivo fazendo negócio. Mas eu não vivo pra fazer negócio. Não é esse o lance. Né? Sim. E no final continuamos conversando. Certo? Inclusive essa é uma história que está vigente. Eu não sei se ela vai dar certo ou não. Mas a questão é a seguinte. É curioso como a verdade Sim. ela choca e intriga as pessoas. Meu Deus. Eu percebo claramente. As pessoas estão desacostumadas a ser tratadas com veracidade. Veja. Quando eu estou dizendo, você não vai conseguir vender essa garrafa aqui por R$1.000. Certo? Isso talvez não seja a verdade, porque talvez ela consiga. Eu estou dizendo aquilo que eu enxergo. Uhum. Talvez eu esteja tendo uma visão parcial da verdade. Mas eu estou dizendo aquilo que eu estou enxergando, não vou dizer outra coisa. Uhum. Certo? Sim. E isso é fantástico para os negócios. Então, se você está me ouvindo até aqui, eu diria para você, faça uma experiência. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Porque quando você diz a verdade para uma pessoa, e carinhosamente, Não precisa ser um potro, né? não, é sim. com o intuito Tem de formas produzir... e formas de falar a verdade. É isso aí. É com o intuito de produzir um resultado positivo para todos os envolvidos. Você tem isso em mente? Você tem um mister, né? Qual é o mistério da sua profissão? É fazer tal coisa acontecer. Então, sai de casa com o intuito de fazer acontecer. Para dar tudo que está ao seu alcance, certo? Com carinho, com atenção, certo? Experimenta, fala só a verdade. Para você ver o que acontece. Porque quem está do outro lado, a pessoa percebe que de alguma forma aquilo que você está dizendo é. Ela percebe. Ela começa a sentir que ela pode até não ganhar tudo que ela quer com você, mas que ela não vai perder o mais importante. Que ela não vai ser passada para trás. Uhum. Sim. A verdade tem uma fisiologia. E quando você está falando a verdade, a pessoa percebe que ela tem ali alguém que será por ela e não contra ela. Pois é. E isto funciona. As pessoas, elas não estão mais acostumadas, de fato. Mas elas olham para isso e falam, tá, tem uma parada ali. Vez ou outra você vai perder, tudo bem. No cômputo geral, você muito mais vai ganhar do que perder. No final das contas, eu diria o seguinte, a verdade tem sido uma língua quase morta. É o novo latim. Um idioma em desuso. Entretanto, é um idioma que todo mundo entende. Todo mundo entende. Tem gente que pode discutir a figura de Cristo. Ah, mas eu não sei, será que ele é aquilo mesmo? Será que foi assim mesmo? Será que foi... então, só que, mesmo que a pessoa discuta, por que ela está discutindo? Se não fosse um assunto, certo? Em algum lugar dela ela pensa, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Não pode ser um conjunto de bobagens, tudo que sempre disseram desse cara a vida inteira. Porque senão a gente não estava falando dele até agora. 2024 anos depois. Entendeu? Então, a verdade tem uma fisiologia, ela tem uma força e a gente precisa acreditar na verdade. As pessoas vão mentir para você o tempo todo. E nós vivemos, como já dissemos aqui, uma crise mimética. Então alguém precisa fazer a diferença, que seja você e eu. E nós e cada um. Quando você começa a ser um celeiro de verdade nos lugares onde você passa, você comunica uma outra possibilidade. Sim. E as pessoas podem experimentar mais disso. Todo o sucesso, se assim podemos chamar, que nós temos tido nos últimos tempos, né? Que nós temos conseguido celebrar boas transações imobiliárias, comerciais, que nós temos conseguido, enfim,
que na consultoria eu tenho conseguido servir a muitas empresas, certo? Isso tem sido baseado na verdade. É verdade. E é um tipo de conduta que compensa. Então, como diria o Dick Fox, esse é o tipo de sucesso que eu desejo para você. Muito bom. Que bonito. Certo? Certo. Foi quase um monólogo hoje, né? Não, por não isso. foi, Não foi? Mas, enfim, sejamos arautos da verdade. Afinal de contas, é isso que é preconizado para nós, né? Nós somos feitos para isso. Sim. Nós fomos feitos pela verdade, em verdade para a verdade. Então, cumpramos o nosso propósito de ser. É isso Certo? aí. Muito bom. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, aos nossos patrocinadores. Continua curtindo a gente aí, fazendo chegar para mais gente. Mandem sugestões de temas. Isso. Importante. Comentários. E sigam nossas redes sociais. Sigam nossas redes sociais. E acompanhem o projeto do nosso livro, hein? Uhum. A essa altura, eu não sei quando esse episódio vai passar, mas a gente já deve estar com bastante coisa escrita, com a graça de Deus. Se quiser. Né? Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, até Tchau. semana que vem.